Opa pessoal, beleza? Bom, quando eu tava na época que eu tava começando a comprar mangás, eu sempre tive a vontade de experimentar coisas novas. Então, na maioria das vezes, eu sempre ia num mangá que eu nunca ouvi falar, ou até mesmo já ouvi falar, mas só que eu nunca li. E nesses casos aconteceu eu conhecer muitas obras, como por exemplo Boa Noite Pum Pum, Gachakuta, Yuji Break e muitas outras, etc. Eu li muitos mangás. Então, graças a essa ideia de querer ter uma experiência nova lendo o mangá, eu sempre gostei de ler mangás de volumes únicos. A ideia de você acompanhar a história do início ao fim num único volume é muito boa. E você consegue ter experiências de outras histórias muito curtinhas que tem algo muito interessante. Exemplos de um que eu trouxe aqui pro canal, que é My Brook Mariko. Bom, nessa minha jornada de descobrir novas histórias e ler novos mangás, eu conheci um mangá chamado A Besta. E era um mangá que, pela descrição, tinha praticamente tudo o que eu queria naquele momento. Uma história profunda e com uma arte linda. Ainda mais uma história do lendário samurai Musashi Miyamoto. Então eu comprei para ler. E o mangá, ele... Vamos começar por partes. Bom, como eu disse, o mangá conta a história do Musashi Miyamoto, que na época se chamava Benosuke. Ele tinha muita raiva do seu pai por ter trocado sua mãe por uma mulher muito mais nova. Então, graças a isso, ele meio que se tornou um rebelde e ficava andando pra lá e pra cá na vila onde ele morava. Ele só tinha 13 anos, mas já tinha a altura de um adulto. Então, graças a isso, os moradores da vila tinham muito medo dele, pelo fato dele ficar andando por aí segurando um pedaço de pau. Até que um dia a sua irmã acaba sendo brutalmente assassinada por um samurai que dava aulas por ali perto. Bravo e com espírito de vingança, Benosuke foi atrás desse professor e assassinou ele com apenas um pedaço de pau. Depois disso, ele sai em uma jornada para descobrir o seu Do, o seu caminho. Bom, o mangá ele só tem 4 capítulos, mas só que ele conta da história desde o início da história do Musashi até a guerra de Sekigahara, que ele participou. E depois disso, no final, o mangá tem algumas notas do autor e até páginas que foram tiradas da história. Sério, uma coisa que eu tenho que admitir é que a arte desse mangá é muito bonita e combina bastante com o clima sombrio da história. Mas o mangá ele tem os seus problemas. E são muitos problemas. Primeira coisa é que as filosofias e lições do Musashi Miyamoto são completamente ignoradas aqui, como por exemplo a famosa filosofia da solidão, que ela pode ser usada como ferramenta para autoconhecimento. Aqui é completamente diferente. O Musashi é literalmente um garanhão e ele se envolve com todas as mulheres, literalmente todas as mulheres que aparecem no caminho dele, que estranhamente a maioria são bem parecidas com a irmã dele, dando essa ideia de romantizar o incesto que eles possuem. Sim, o mangá ele tem a questão de incesto, e que tudo bem, pode ser usado a ideia que seja algo normal naquela época, mas só que na história ela é completamente romantizada e é levada de um jeito muito estranho e profundo, sabe? Mas tirando isso, a história ela é muito interessante, ela passa um clima sombrio e bem profunda às vezes. A arte é incrível, mas pelo contexto filosófico e profundo que é adicionado pelo Musashi Miyamoto, acaba se tornando um mangá que, se fosse feito por um outro samurai, ou se criasse um samurai completamente novo, não faria muita diferença, entende? Só mostrando que parece que eles colocaram o Musashi ali apenas para vender. E graças a isso, a obra, mesmo possuindo uma história bem interessante, acaba deixando a desejar, acaba dando um gosto de decepção. Porque você entra para ver uma história muito profunda e reflexiva do Musashi Miyamoto, mas só que você acaba pegando uma história meio que genérica de um samurai aleatório, sabe? Eu acho que se realmente eles focassem em um novo samurai com uma história bem interessante, caminhando em busca do seu Do, nem precisa ser um samurai. Às vezes pode até colocar um cara aleatório que tem
caminhos tanto como espadachim e depois em busca do seu dom, tá ligado? Talvez assim isso torne a história até mais interessante do que apenas colocar um Musashi e falar que é a história do Musashi e colocar alguns tipos de elementos, sabe? Por isso que a história tem 4 capítulos. Ela não terminou, ela só foi cancelada com 4 capítulos. Bom, essa é a minha opinião e eu queria falar um pouco desse mangá que foi uma grande decepção ao ler, mas eu até recomendo vocês lerem ele porque ele é uma experiência diferente, sabe? Não vai ler achando que é uma história profunda, uma história do caralho do Musashi Miyamoto como Vagabond. E é claro, outra ideia. Não compare com Vagabond, é outra história, é completamente diferente. É como se fosse um outro samurai que também tem o mesmo nome, sabe? Mas é isso. Obrigado.